Olá! A gente escuta o tempo todo, né? Endemia, surto, epidemia. Às vezes parece que é tudo a mesma coisa, mas na verdade não é. Na saúde pública, cada uma dessas palavras tem um significado muito específico, e é esse significado que dita como a gente combate uma doença. Vamos entender isso direitinho. Então, vamos direto ao ponto que causa maior confusão. Afinal de contas, qual é a diferença real entre esses termos? Entender isso muda completamente o jeito que a gente interpreta as notícias sobre saúde. E por que isso é tão importante? Bom, porque não são só palavras difíceis de um livro técnico. São esses termos que guiam as ações de saúde pública. Eles definem se a resposta vai ser uma ação pequena num bairro ou uma mobilização nacional. Então vamos mergulhar nisso. Vamos começar pelo básico, pela linha de partida. O que os especialistas chamam de estado normal de uma doença em uma certa região? Isso é a endemia. Uma endemia é basicamente a presença constante e, de certa forma, previsível de uma doença em um lugar. É aquele número de casos que os serviços de saúde já esperam que aconteça naquela região, ano após ano. Pensa que é como um ruído de fundo daquela doença. Ela está sempre ali e um nível controlado. E aqui no Brasil, a gente tem exemplos históricos muito fortes. Malária na Amazônia, febre amarela, doença de Chagas. Essas não são só doenças. Elas foram endemias que moldaram a saúde e a história de regiões inteiras do nosso país, e o controle delas sempre foi um desafio gigantesco. Certo, essa é a linha de base, o esperado. Mas o que acontece quando essa linha é ultrapassada? E quando aquele ruído de fundo de repente vira um alarme alto e estridente? Bom, aí a gente entra no território da epidemia. Esse quadro aqui resume a diferença de um jeito genial. Pensa assim, a endemia está ligada ao lugar, à geografia onde a doença é comum. Já a epidemia está ligada ao tempo, a um aumento súbito e inesperado no número de casos. Uma é sobre onde, a outra é sobre quando. E olha que curioso, a própria ideia de epidemia evoluiu. Lá na Grécia Antiga, Hipócrates já falava de doenças que variavam com o tempo, mas era uma observação de qualidade. Foi só lá no século XIX, com a chegada da estatística, que a gente passou a definir epidemia com base em números, de forma quantitativa. Então, o ponto-chave é este. Uma epidemia acontece quando há um aumento súbito e bem significativo de casos, muito acima daquela linha de base endêmica que a gente viu. É um evento que foge do controle esperado, que acende um sinal de alerta. Este gráfico ajuda a gente a visualizar o que esse claro excesso significa na prática. A linha de base, ali embaixo, é um nível endêmico, constante. De repente, a curva sobe com tudo, atinge um pico e depois, idealmente com as medidas de controle, começa a cair. Essa subida rápida é a margem clássica de uma epidemia nos dados. Mas, de onde as epidemias costumam começar? Qual é a faísca que inicia esse incêndio? Isso nos leva a um outro termo muito importante, o surto. Um surto, na prática, é uma mini-epidemia. É um aumento repentino de casos, só que bem limitado, bem focado. Pode ser numa creche, num prédio de escritórios, num asilo ou num único bairro. É o primeiro sinal de que algo está errado, mas ainda de forma contida. E este slide conecta tudo de uma vez. A gente começa no nível endêmico, que é o normal. De repente, acontece um aumento localizado de casos. Isso é um surto. Se esse surto não for contido bem rápido, ele pode escapar e se espalhar. E aí vira uma epidemia, que pode afetar uma cidade, um estado. E se essa epidemia se espalhar por vários continentes, aí ela atinge o nível máximo, virando uma pandemia. Ok, depois de entender todas essas definições, a gente chega na pergunta mais importante. Tá, mas por que usar o termo certo faz tanta diferença assim na vida real? A resposta está na ação que cada palavra provoca. Falar em endemia significa que precisamos de vigilância contínua de políticas de controle de longo prazo. Falar em surto dispara uma investigação imediata para conter o problema ali, na origem. Já falar em epidemia exige uma mobilização enorme, em larga escala. E uma pandemia, claro, precisa de cooperação internacional. A palavra certa aciona a resposta certa, e isso salva vidas. Então, fica aqui a reflexão. Na próxima vez que a gente ouvir falar sobre um surto num bairro, uma epidemia no país ou uma pandemia global, a nossa leitura da notícia vai ser diferente, vai ser mais crítica. A gente vai entender a escalada do problema. Saber essa diferença não é só um detalhe técnico, é ter a dimensão real da crise e da resposta que ela exige.